Sejam bem-vindos, esse é o 4º episódio do Visão de Jogo Podcast. Hoje vamos falar sobre Vitória e Palmeiras, que foi o prefácio do derby. Tudo que estava previsto aconteceu da pior maneira possível. Vamos falar também sobre Palmeiras e Corinthians, com certeza, a tragédia anunciada e tudo que ocorreu pré, durante e pós-jogo. Vamos lá. Começando com Vitória e Palmeiras, o primeiro tempo do jogo foi uma partida... Na verdade é que a partida, de modo geral, foi, como eu falei, um prefácio do que seria Palmeiras e Corinthians, infelizmente. Até os 15 minutos o Palmeiras fez uma partida muito travada, o jogo estava muito travado, os dois times ficavam batendo cabeça, não tinha chances de gol. O Emiliano perdeu um gol de cabeça, mas uma bola parada, mas uma chance que o Palmeiras teve. Não foi aquela partida que deveria ter sido, por ser um Vitória muito fraco. Isso já indicava muita coisa, infelizmente já indicava muita coisa. Dos 15 aos 30, o Luigi perdeu um gol cara a cara, que inclusive a gente vai falar mais pra frente. Foi o motivo em que o Abel ficou revoltado nessa partida e queimou o Luigi, como ele faz com todos os jogadores. Mas o Palmeiras estava muito perdido na defesa, no ataque. Era um time muito sem brio, sem vontade, ou desorganizado. Não apresentava nenhuma qualidade. Os jogadores não estavam aproveitando a chance que estava tendo, porque foi o time inteiro reserva jogar. Dos 30 aos 45 saiu o gol do Vitória. Foi uma falha total da marcação do Palmeiras. Foram 3 jogadores marcar, um jogador, e deixaram o centroavante mano a mano na zaga com, acho que foi com o Benedetti, ou foi com o Mikael, não sei. Falha total na marcação. Falha total na marcação. O que acontece é que a maneira que o Palmeiras entrou em campo, o Palmeiras entrou com 2 meias, mas na verdade um meia, que era o Rafael Veiga, mas esse meia jogando como volante, e 4 atacantes na frente. Um desses atacantes, que era o Thales, que antigamente era meia, mas hoje é atacante, centroavante, jogou como meia. Então um time totalmente atrapalhado, sem sistema, sem noção tática, sem noção de absolutamente nada. E quando eu falo que o Abel não sabe fazer o time jogar com 2 meias, é porque ele sempre tenta a mesma formação tática, que é um volante, um segundo volante e um meia. Ele não consegue fazer um volante e 2 meias. Ele pode até colocar em campo 2 meias, como ele já colocou, ou até nessa partida, em tese, o Thales como meia. Mas o Rafael Veiga estava fazendo um papel de volante, não um papel de meia. Então o time acaba ficando com a criação, sem criação, na verdade, não é nem pouca criação, é sem criação nenhuma. É sempre lançamentos sem sentido, da defesa para o ataque, do meio para o ataque, que foi inclusive o lance do Luigi. Foi um lançamento que o Luigi recebeu, o cara a cara, deveria ter feito gol, mas não fez, e acaba pegando toda a culpa da partida, segundo o nosso treinador. Já no segundo tempo, até os 15 minutos, o Palmeiras continuou com as mesmas falhas. Eu percebi que o Palmeiras está dando muito espaço nas costas dos volantes. Era sempre bolas alçadas, às vezes até por baixo. Sempre passava, sempre tinha esse espaço entre o volante e o zagueiro. Os jogadores do Vitória sempre recebiam essa bola livre, da mesma maneira que foi o Depay na primeira partida da Copa do Brasil, que eu até tinha falado aqui no podcast. O Palmeiras teve uma chance de gol ali num chute do Emiliano e algumas bolas cruzadas na área, mas só demonstrando pouquíssima vontade e nada de qualidade tática, nada de ideia tática, nem algo próximo disso. Dos 15 aos 30, o Abel fez 4 mudanças de uma vez, e aí saiu o gol do Vitória. Ele ia fazer a mudança, inclusive no meio saiu o gol do Vitória. Fazer 4 mudanças de uma vez depois dos 15 minutos de jogo demonstra que o treinador está perdido. O treinador não tem noção do que ele está querendo fazer. Porque, primeiro, que ele já não faz esse tipo de mudança. Nesses 5 anos que ele está no Palmeiras, ele não faz. Raras vezes ele fez. E até então estava 1-0. A ideia desse jogo era colocar o time reserva para preservar os titulares, que até então são titulares, embora ele muda direto, a gente não sabe exatamente quem são os titulares.
mas ele colocou um time totalmente alternativo, mas perdendo de 1-0, precisando vencer, era a chance inclusive de vencer e o Palmeiras conseguir tirar uma pontuação do Cruzeiro e do Flamengo. Ele colocou os 4 titulares para tentar empatar e virar o jogo, ou seja, toda a estratégia pensada para essa partida não valeu de nada quando o time precisou da vitória. Eu não sei se ele pensava que o time reserva daria para ganhar a vitória, e dava sim, com certeza tem que dar. O time reserva do Palmeiras é 3 vezes mais caro do que o Vitória, provavelmente, não tem esses números, mas deve ser, porque só o time do Palmeiras completo, o elenco já é 5, 6 vezes mais caro que o do Vitória, então reserva deve ser muito diferente. Então, toda a estratégia que ele pensou foi jogada por água abaixo. Ele não tem convicção no que ele faz, ele não tem convicção no trabalho dele, justamente pelo fato do time em campo. Na verdade, o time em campo mostra isso pra gente, que enxerga o jogo. Então ele tenta fazer essas 4 mudanças, sai o gol do Vitória. O gol do Vitória é uma falha também na marcação, bizonha, falha de marcação muito grande, porque acho que é o Eric que fez o gol, o ponta. Ele sai mano a mano com o Piquerez. Tem os 4 defensores do Palmeiras estão plantados em linha dentro da área, os 4 vão voltando de costa, só tem um jogador do Vitória carregando a bola cara a cara com o Piquerez. O Emiliano vem chegando devagar no miolo da zaga, esperando alguma ação do cara, mas ele estava muito distante. Ainda que esse Eric não fizesse o que ele fez, que ele só deu um tapa pro lado e chutou, né? Se ele tivesse feito uma jogada de arrastado a bola mais pro meio, o Emiliano também não chegaria, estava muito distante. Então é uma falha, ninguém chega na cobertura, deixa o cara mano a mano, e aí não tem o que fazer. O cara acertou também, claro, um puta de um chute, aí também não tem o que fazer. Mas a jogada em si, a jogada que o Palmeiras pediu para tomar o gol. Então, mais uma falha de marcação, né? Que eu já falei também em outros podcasts, que uma das qualidades do Palmeiras, ou talvez até era a mais forte do Palmeiras, era a marcação. A marcação do Palmeiras era muito boa, o Palmeiras não ficava chamando o adversário para o seu campo. E quando o adversário chegava no campo, na defesa do Palmeiras, ele sempre tinha muita dificuldade em entrar dentro da área. E hoje em dia, qualquer um entra dentro da área, qualquer um dribla os zagueiros, os laterais, coloca esses caras para sentar a bunda no chão e não acontece nada. Ainda entre esses 15 minutos, o Palmeiras teve o pênalti, que foi conquistado através de uma jogada trabalhada, com a aproximação do Sousa com o Facundo Torres, talvez, não lembro agora. E aí o pênalti pra mim foi bem cobrado do Piquerez, porque situação do jogo, 2-0 tomando, ele tinha acabado de entrar no jogo, tava frio, ele bateu mal, a batida, né? Ele errou o chute, talvez, mas ele quis bater forte, talvez no meio, mais pro canto. A bola saiu bem rasteira, meio mascada. Mas foi gol, é o que importa. Pênalti tem que ser batido dessa maneira. Não tem que ser batido da maneira que ele bateu contra o Flamengo. Tem que ser batido dessa maneira, forte, porrada. Até porque em pênalti o Palmeiras já demonstrou que sua comissão técnica não gosta de treinar pênaltis, fazer os jogadores treinarem pênaltis. E os jogadores também não fazem questão. Então, na hora que tiver um pênalti para bater, tem que contar com a sorte, encher a pancada e tem que fazer isso. E foi o que ele fez, e o Palmeiras conseguiu fazer o 2-1. Dali pra frente o Vitória deu a bola pro Palmeiras. O Vitória falou, eu quero me defender, eu não quero nem contra-atacar, eu quero só me defender. E o Palmeiras mais uma vez não sabia atacar, o Palmeiras não tinha noção nenhuma do que fazer com a bola no pé. Mas nesses capítulos absurdos da história dessa comissão técnica no Palmeiras, sempre acontece alguma coisa, sempre acontece uma jogada individual de um jogador, porque é o que eu sempre falo, os jogadores são muito bons. O que quebra esses jogadores, o que nerfa esses jogadores é essa comissão, porque o Sousa faz uma puta jogada, consegue arrumar um bom cruzamento e consegue explorar exatamente a melhor qualidade do Flaco, talvez seja a única qualidade do Flaco, que é a jogada aérea, de cabeça. Então ele consegue empatar a partida, mesmo sem o Palmeiras merecer absolutamente nada, não mereceu, empatou o jogo. Então deu uma... Não digo nem que aliviou a pressão pro jogo contra o Corinthians, mas querendo ou não alivia, porque o que seria um 2-0 virou um 2-2 e uma partida perdida conseguiu arrancar um ponto ainda numa rodada que era para ter sido muito melhor pro Palmeiras. De um modo geral, o que eu analiso dessa partida assim, o Palmeiras jogou, claro, muito mal, e mais uma vez contou
com a qualidade individual dos jogadores, para poder empatar contra o Vitória. Há de se dizer que a partida era contra o Vitória, mesmo fora de casa, era o Vitória. Sobre a jogada do pênalti, queria frisar aqui que, para mim, mais uma vez, foi uma tirada. Os jogadores tiraram da cartola aquela jogada. E, para mim, a prova clara, o que explica essa minha conclusão, é que aquela jogada não se repetiu em nenhum momento do jogo. Nenhum momento do jogo se repetiu e não se repete nas partidas. Que é a jogada de aproximação, toques rápidos, 1, 2 e entrada em direção ao gol. Essas jogadas não acontecem no Palmeiras, então aquela jogada claramente foi uma tirada de cartola dos jogadores que participaram ali e saiu o gol. Eu queria falar agora também a respeito dos jogadores, para também não eximi-los também da culpa e não falar que eu pego só no pé do Abel. Começar com o Marcos Rocha. O Marcos Rocha, infelizmente, é um ex-jogador em atividade. Os caras falam que é chato ouvir que as pessoas dizem quando o jogador é um ex-jogador em atividade, mas é a verdade. Não tem o que falar. A partida que ele fez contra o Vitória, claro, tá sem ritmo, não sei o que, não sei o que. Mas tá sem ritmo também porque provavelmente é porque nos treinamentos tá fazendo muito pouco e precisou jogar justamente pela questão de estar poupando para a partida contra o Corinthians na volta. Então, assim, a explicação que o Abel, na verdade o Abel nem dava porque ninguém perguntava, mas o motivo do Mike ter saído e o Palmeiras ter ficado com o Marcos Rocha é um motivo que eu não consigo compreender. O campo diz totalmente o contrário, sempre disse totalmente o contrário a respeito do Mike contra o Marcos Rocha. O Marcos Rocha, as qualidades que o Marcos Rocha tinha, hoje ele não consegue ter nem uma vírgula disso, e já não eram muitas qualidades. Hoje, mais velho, mesmo com a sua experiência, ele não consegue cortar os caminhos do campo, está muito lento. Chegada na área, como ele chegava antigamente, então nem conta, não tem como mais. Ele não chega, muito porque também a comissão não deixa, mas de qualquer jeito ele deixaria muito exposto à defesa. Então, ter ficado com o Rocha e ter dispensado o Mike, que o Palmeiras dispensou basicamente o Mike, foi uma idiotice tão grande que é incompreensível, sinceramente é incompreensível. Nessa daí o Palmeiras ainda contratou o Kelvin, que Kelvin era lateral, tem 24 anos, era lateral do Atlético Paranaense. Aparentemente é bom jogador, talvez, tem até características próximas do Mike, de chegada, de drible, velocidade. Espero que seja um bom lateral, porque nos meus comentários a respeito dos jogadores na partida contra o Corinthians eu vou estar falando do Giai, e eu espero que o Kelvin seja bom jogador, porque se ele for, com certeza será titular. Vanderlan pra mim, ele já fechou com o Red Bull, vai pro Red Bull Bragantino. Ele não tinha a menor capacidade de jogar no Palmeiras, sinceramente. Foi testado, foi tentado muitas vezes. Já tem 4 ou 5 temporadas que ele já joga no profissional e não consegue evoluir nada. Zero. É o mesmo jogador de 2020 ou 2021 que ele subiu. É o mesmo jogador hoje. Talvez até pior. Ele não consegue acertar absolutamente nada. Não tem confiança, não tem personalidade. Defensivamente deixa muito espaço, muito buraco entre o zagueiro e ele. Não consegue apoiar, não consegue. É um jogador nulo. Então o Palmeiras acertou uma boa venda pro Red Bull. Demorou, porque nos bons momentos dele, acho que foi em 2023 que ele teve o melhor futebol, teve propostas e o Palmeiras não vendeu. Talvez na expectativa que ele fosse substituto do Piquerez lá pra frente. Mas o Palmeiras confiou demais. Porque mesmo o Vanderlan, na época que estava jogando bem, digamos assim, não era um bom jogador. Era um jogador médio. Então, foi um erro de planejamento aí. O Palmeiras, querendo ou não, perdeu dinheiro aí. Que poderia ter vendido na época boa por um valor maior. Luigi. Da mesma maneira que eu falei do Vanderlan, ter mais personalidade. O Luigi tem que ter mais personalidade, principalmente o Luigi. Porque até hoje eu não sei se ele é centroavante ou se ele é ponta. Porque o Abel foi colocando ele de ponta, ele aceita. Embora também, se não aceitar, acaba fazendo igual aconteceu com o Naves, né? O Naves queria jogar, o Abel falou que não ia jogar, e o Palmeiras emprestou ele para um time
dos Estados Unidos, que eu nem sei o nome. Mas tem que ter personalidade. Porque ele é bom jogador de centroavante, ele era uma promessa na base. Das vezes que jogou de centroavante no Palmeiras, ele foi bem. No Paulista ele fez um golaço até, inclusive, acho que foi contra o Botafogo, talvez, no Allianz Parque. Ele tem qualidades de centroavante. E é engraçado que o Palmeiras precisa desse cara e o Abel insiste em colocar ele na ponta. É uns negócios que é incompreensível. Eu não sei, esses caras nos treinos eles devem fazer absurdos pro Abel fazer isso, porque é totalmente o contrário da característica de um cara que era centroavante, por mais que ele seja até que rápido para um centroavante, mas não é para ser ponta. E ele insiste em colocar o cara na ponta. E o jogador aceita, não fala nada, até porque parece que é uma máfia lá dentro, né? Se alguém criticar o Abel publicamente, eu acho que esse cara não joga mais nunca no Palmeiras com essa diretoria. Mas, eu falo por mim, se fosse eu falaria, me expressaria, e brigaria pela posição, sei lá, dava um jeito. Porque ele tem qualidade, ele é um bom jogador, só que na ponta acaba errando muito, tem medo, porque também foge das características dele. Então fica difícil comentar um pouco sobre o Luiz. Eu só acho que ele tem que ter mais personalidade para poder jogar, porque ele tem qualidade. Inclusive, mais do que esse próximo jogador que eu vou estar falando aqui, que é o Flávio Lopes. O Flávio Lopes é um daqueles casos esquisitos de alguns jogadores que vezes acerta a jogada de craque, que você fala, esse cara joga bola. Ora de bagre. Porque esse cara acerta jogadas boas, às vezes até de pivô, que é difícil ele fazer, faz um giro, acerta os passes, e tem hora também que quando precisa, principalmente nas horas que precisa, ele erra de maneira grotesca. Passes laterais, passes próximos do jogador que o cara não consegue acertar, finalizações, o cara perde gol. São coisas que não dá pra entender. Não dá pra colocar na conta também só da comissão, mas eu não entendo. Um jogador que acerta... Uma coisa é a primeira temporada dele, ele fazer isso, não ter uma regularidade. Mas ele já tem 4 temporadas no Palmeiras já. Ele chegou em 2022. Então, era pra ele já estar, eu acho que apto, né? Pelo menos mais regular. Ou ser bagre de uma vez, ou ser craque mesmo. Ou na verdade nenhum nem outro. Só ser um bom jogador já tava bom, né? Mas essa irregularidade dele afeta muito o Palmeiras, porque ele é o centroavante que o Palmeiras tem, junto com o Vitor Roque. E infelizmente ele tem essa característica inconstante aí. No final das contas, nenhum jogador aproveitou a chance que o Palmeiras deu a eles, que era jogar uma partida inteira. O que pra mim não exime a culpa do treinador pela bagunça do time, pelas falhas de marcação, pela falta de criação. Mas também nenhum jogador jogou bem. Nenhum jogador aparentemente se esforçou a ponto de falar, eu quero essa vaga. Parece que todos aceitam serem reservas, e os titulares, até por isso, a maioria deles não dá algo a mais, não apresenta algo a mais. Agora vamos falar um pouco na coletiva do Abel. Como sempre, perguntas ruins, perguntas sem nexo, mas teve algo que ele falou sobre o que se devia ao empate do Palmeiras, e aí foi aquela velha balela de sempre. A resposta que ele deu foi basicamente que o Palmeiras lutou até o fim, o que na verdade, pra mim, aparenta só lutar até o fim, mas de novo ele fala que o Palmeiras deveria ter saído na frente com o Luiz e isso mudaria toda a partida. Quando ele fala isso, ele queima o jogador, e ele fala isso direto. Falta de eficácia. Quando você fala uma vez, duas, beleza, mas ele já tem anos que ele fala da falta de eficácia, e a eficácia diz respeito aos jogadores. Então ele queima os jogadores. Eu não sei até que ponto isso dentro do elenco não tem algum efeito contrário também. Não sei até que ponto isso também não gera algum efeito contrário a ele. Mas quando ele fala isso, ele queima o jogador. E falar isso do Luigi é fácil. Agora, eu queria que ele falasse, por exemplo, do Veiga. Porque o Veiga não tá correndo tanto, fisicamente tá mal. Ou se algum jogador maior perde um gol, por que o Marcos Rocha tá do jeito que ele tá? Aí era bom ele falar, porque a eficácia em si, olhar só quando perde o gol é fácil, mas olhar todo o jogo, as ações dos próprios jogadores, dos mais experientes, aí é mais difícil. E raras vezes eu vi ele falar. Então, tanto é que no pênalti que o Veiga perdeu na final do Paulista, um pênalti ridículo, que era pra ele bater
o pé e falar da eficácia, ele só falou manso, com uma mansidão tremenda. Então, é fácil falar da falta de eficácia, mas é difícil olhar para o jogo e perceber que o Palmeiras, todo jogo, quando tem, é uma chance de gol apenas. Quando tem. Então, para mim é claro, o problema é a falta de qualidade e ideia nos treinamentos. É simples. Não tem tempo de treino, não sei o que. É engraçado que o Fernando Diniz no Vasco consegue... O Fernando Diniz, qualquer clube que ele chega, dá uma semana, ele já consegue estipular, colocar o padrão de jogo dele. E aos poucos, sempre vai melhorando. É impressionante como os outros treinadores conseguem fazer com times piores, menos estruturados, com muito mais turbilhão de notícias ruins, e o Abel não consegue. Ano após ano, o Palmeiras só piora. Mas é assim mesmo. Próximo bloco vamos estar falando de Palmeiras 0, Corinthians 2. A tragédia anunciada. Vamos lá. Agora é a parte... Eu não digo nem triste, porque, como eu falei, era uma tragédia anunciada, certo? Não tinha o que fazer. Eu tinha expectativa que o Palmeiras jogasse futebol. Tinha essa expectativa, inclusive até acreditava, porque era uma situação que parecia ser muito óbvia pra mim. Não tinha como o Palmeiras realizar um jogo ruim de novo, que era o jogo que definiria a temporada. Mas não, o Palmeiras conseguiu fazer uma partida ainda pior. Por vários motivos. No começo do jogo, na saída de jogo, eu já consegui perceber a falta de vontade mesmo dos jogadores. Eu acho que pode-se dizer que seria a falta de vontade. E aí é transmitido através da comissão técnica. Por quê? Na saída de jogo, o Palmeiras já decidiu não apertar o Corinthians. Esperou o Corinthians dar um chutão e ficou ali na intermediária, trotando, sem fazer muito esforço para ter a bola. Com 3 minutos de jogo, o Vitor Roque sofreu uma falta, que foi falta. Eu nem lembro se foi falta ou não foi. Independente disso, não importa. O que importa é que a comissão técnica do Palmeiras já começou a fazer um escarcéu, o que esfriou totalmente o jogo. O que é para ser uma pressão inicial, torcida em cima, tentar arrumar escanteio, tentar arrumar finalização de fora, apertar. Não. Acontece o quê? O Palmeiras já entra morno, sem pressionar. Quando começa a querer fazer alguma coisa com 2 minutos de jogo, sofre uma falta ali. Aí, em vez dos caras ficarem quietos, porque o juiz deu ou não deu a falta, independente de qualquer coisa, independente disso, os caras começam a chilicar na beira do campo. E aí já toma um cartão amarelo. O João Martins já toma um cartão amarelo. Mais pra frente ele ainda é expulso, né? Depois. Mas é um chilique tão idiota que é impressionante. Os caras querem ter atenção pra eles. Parecem, inclusive, a juizada do Brasil, que fica lá demorando pra analisar as imagens do VAR, as coisas mais óbvias. Os caras gostam de ter os holofotes em cima deles. A comissão do Palmeiras é igualzinha. Fica chamando atenção pra coisas inúteis e aí acaba esfriando o jogo. Inclusive foi até interessante o Piquerez, que já deveria ser capitão do Palmeiras, porque tem muito mais postura de capitão do que o Gustavo Gomes. Ele falando para os caras calarem a boca, né? Ele não falou com essas palavras, mas ele ficou meio que gesticulando com os caras da comissão para eles saírem dali e calarem a boca mesmo. Não foi com essas palavras, mas ele queria falar isso. E aí, dentre esses começos de 15 minutos, o Everton faz uma puta defesa, 2 defesas, né, em seguida. Foi em cima dele? Foi, mas ele defendeu. Coisas que às vezes ele não defende, né? E ele defendeu, embora o lance fosse irregular, estava impedido, mas foi uma puta defesa. Só que aí depois disso acaba que o Palmeiras começa a pressionar, começa a gostar um pouco mais do jogo, tem uns escanteios, o Aníbal comete aquela burrice tremenda. E mais uma vez é impressionante como esse Abel Ferreira tem uma... Eu não sei se isso seria sorte, mas sempre que o Palmeiras é eliminado, acontece algo que tira o foco do futebol nulo que o Palmeiras apresenta. Vamos pegar o recorte desses últimos anos. Esse ano teve essa Copa do Brasil, que
a expulsão do Aníbal não tem como dizer que não foi fundamental para essa eliminação, mas não é o motivo principal, nem de longe é o motivo principal. Porque para mim é a falta de futebol que é o motivo principal dessa eliminação do Palmeiras. E eu vou estar tocando nesse assunto ainda mais para frente. Mas vamos pegar essa eliminação, a expulsão do Aníbal, já tira um pouco do foco do baixo futebol do Palmeiras. Final do Campeonato Paulista, pênalti perdido pelo Rafael Veiga, também já tira um pouco desse foco do baixo futebol do Palmeiras. Ano passado, Libertadores, a partida contra o Botafogo, Palmeiras está tomando 2-0 sem jogar absolutamente nada. Acontece uma dádiva do futebol do Palmeiras arrumar 3 gols em 10 minutos, e aí acaba que o último gol foi mal anulado, inclusive, para mim foi mal anulado, e aí já tira também o foco do baixíssimo futebol. Fica aquela imagem, o time lutou até o fim e não sei o que. Contra o Flamengo na Copa do Brasil, inclusive eu estava lá, foi os 2-0 ridículo que o Palmeiras tomou no Maracanã. Na volta, consegue jogar um futebol melhor, faz o 2-0, o segundo gol, querendo ou não, faz 1-0, mas o segundo gol o juiz deu um impedimento, que não estava impedido, né? A imagem não é conclusiva. Tira o foco novamente da derrota. Aí no Campeonato Paulista, ainda no passado, o Palmeiras foi campeão. No Brasileiro, o campeonato de pontos corridos é diluído, mas nas decisões, que foi o jogo contra o Corinthians e o jogo contra o Botafogo, o Palmeiras peidou. Então, sempre tem alguma coisa quando o Palmeiras é eliminado. Sempre tem alguma coisa. Contra o Boca Juniors, 2023, colocou os moleques lá, os moleques deram a fumaça, perdeu nos pênaltis. Então sempre fica aquele gostinho, culpa dos jogadores, né? Copa do Brasil 2023 com o São Paulo, 22, mas é impressionante, sempre acontece alguma coisa. E esse ano, infelizmente, não foi diferente. Dos 15 aos 30, depois mesmo com essa expulsão do Aníbal, o Abel não fez questão de mudar o time. Não mexeu nenhuma peça, não mudou o esquema. Ele apenas atrasou o Evangelista, deixou o Evangelista como primeiro volante. E aí o Palmeiras ficou com a marcação um pouco mais fraca, que com um a menos já seria normal, mas mais exposto, porque o Evangelista não é marcador. E também sobrecarrega demais o jogador, porque ele é o cara da saída de jogo e da transição. Então ele ficou marcação, saída e transição, ficou tendo que fazer tudo, porque os jogadores do Palmeiras não se aproximam para buscar o jogo em bloco e tentar subir em bloco. É sempre espalhado, sempre assim. Ainda assim, o Vitor Roque teve uma chance, aquela chance que o Vitor ele saiu na cara, aí driblou para um lado, driblou para o outro, chutou, foi travado pelo Mateuzinho lá e quase saiu o gol. Ele fez certo, ali estava sozinho, muito difícil resolver essa jogada. Mas também não dá para negar que o Palmeiras deveria fazer sim os gols que criou, porque com um a menos, qualquer chance que você tem que fazer o gol, ainda mais precisando da vitória. Então tem que ser cobrado também de ter uma eficácia de fato melhor. Embora é uma chance que o Palmeiras tem. Ainda nesse jogo teve até mais, né? Mas normalmente é uma chance só que o Palmeiras tem. Dos 30 aos 45 saiu o gol do Corinthians, que é outra falha de marcação bizonha, porque o Palmeiras, você está jogando com um a menos. Você está com um a menos no jogo. O momento que você consegue igualar numericamente é momentos de bola parada, que você consegue retornar com os jogadores, que até pro time adversário não vai subir com todo mundo. O Palmeiras conseguiu tomar 2 gols de bola parada. 2 gols de escanteio. É uma coisa ridícula. E os gols, a maneira que saiu os gols, você vê que o primeiro é uma bola cruzada, o cara cabeceia dentro da pequena área, o outro consegue chegar sozinho. O Bidu consegue chegar sozinho para finalizar a jogada. É uma falta de capacidade tática, de entendimento do jogo. O Palmeiras foi perdendo todas as valências táticas. O Palmeiras foi se perdendo durante o tempo, durante esses anos. E esse gol é o resultado disso. No final das contas, no primeiro tempo, como eu falei, o Abel e o Aníbal são os responsáveis, mas o Abel também não mexeu. Não mexeu no time. Acaba que no final do jogo, no final do primeiro tempo, o Vitor Roque volta muito, sai da área porque ele começa a buscar muito o jogo, ele vê que a bola não vai chegar, ele começa a jogar pelo meio, começa a trabalhar a bola e o Palmeiras começa a levantar a bola na área sem ele estar na área. Então, assim, é totalmente o contrário do que deveria ter sido o jogo. O Palmeiras deveria ter feito, mesmo com um a menos, deveria ter feito, até porque o Corinthians aceitou, por uma boa parte do primeiro tempo, o Corinthians aceitou o Palmeiras ficar com a bola e criar essas chances. Só que é falta de
qualidade técnica, tática, falta de coragem, falta de tudo nesse time. Pro segundo tempo, eu até tinha feito uma anotação para deixar claro o que eu faria. Eu acho que o Abel não vai fazer, mas eu faria isso que eu vou dizer aqui. Colocaria o Emiliano Martínez no lugar do Evangelista, grudaria ele no miolo da zaga, faria uma linha de 3, certo? Ele só trabalharia para defender e fazer a saída de jogo, claro. Eu faria isso justamente para dar liberdade para os laterais e para os meias, para subir. O Palmeiras precisava virar o jogo, já estava 1-0 pro Corinthians, ou 2, né, no placar agregado. Mas o Palmeiras precisava só de 2 gols. Para mim, o time do Corinthians é fraco. Tecnicamente até tem uns bons jogadores, mas é muito bagunçado. Então eu colocaria o Felipe Anderson no lugar do Facundo Tois, que é um jogador nulo. Eu ainda vou falar ainda a respeito do Facundo Tois. E aí o estilo de jogada seria o quê? Já que o Abel já trabalha com repetição de jogadas, eu faria um jogo de aproximação. Lateral, o Maurício, que é o meia, e o meia pelo lado, que estaria jogando. Se fosse pela direita seria o Felipe Anderson, se fosse pela esquerda seria o Sousa. Eu faria jogadas de aproximação, esse tipo de jogada de aproximação, para cruzar a bola para a área, ou por cima, ou jogada por baixo, se você entra dentro da área, jogadas rasteiras. Eu tentaria esse tipo de jogada. Com 15 minutos de jogo, se eu estivesse vendo que estava funcionando, aí eu tiraria o Gia e colocaria o Flávio Lopes para dar mais volume lá dentro da área. Aí sim eu teria mais opções de bola aérea e também bola pelo chão. O Flávio também sabe fazer bem um pivô, um passe de primeiro, uma finalização, teria mais chances. Só que o que acontece? Começa o segundo tempo, o Abel já acaba com toda essa minha estratégia. Ele tira o Vitor Roque, que era o melhor jogador do Palmeiras. O Palmeiras continua repetindo os mesmos erros de sempre, que é chuta a bola para frente, perde a segunda bola e chega atrasado na recuperação. Sai o gol do Corinthians, outro gol de bola parada, que aí você tá com 1 a menos, não é desculpa, como eu já expliquei. O Gustavo Henrique subiu nas costas talvez do Emiliano e do Mikael. Você fala, é culpa dos jogadores. De fato, também tem culpa dos jogadores. Só que, defensivamente, o Palmeiras não errava assim. Principalmente bola aérea. Por que hoje erra? Por que hoje acontece esse tipo de erro? Isso é o que deveria ser explicado, principalmente pela mídia, que eu também vou estar falando mais à frente. Dos 15 aos 30, o Corinthians começou a fazer o jogo que é o jogo correto. 2-0 no placar, 3 no agregado. Não tinha necessidade de ficar se expondo. E pior ainda seria se ficasse dando a bola para o Palmeiras e se retrancando sem contra-atacar. O Corinthians segurou a bola, ficou trocando passes, ficou com a bola no pé, não deu chances ao Palmeiras nem o Palmeiras atacar, tampouco contra-atacar. O Palmeiras não conseguiu ameaçar nenhuma pressão, e o Corinthians não correu o risco de tomar nenhum gol, e ainda teve chance de fazer mais gols. Inclusive o Corinthians fez o que o Palmeiras do Abel Ferreira não faria se estivesse nessa situação. Muito provavelmente o Palmeiras se retrancaria. Se fosse ao contrário, lá no Itaquerão, o Palmeiras iria se retrancar e ficaria esperando só o contra-ataque. Apenas isso, não ficaria com a bola no pé. Eu tenho a mais absoluta certeza disso, porque o treinador faz questão de não ter a bola. E aí dos 30 aos 45 virou protesto, a torcida ficou protestando, o time já não tinha mais coragem, não tinha mais força, e aí o Abel faz questão de aplaudir as críticas. O Abel faz questão de ficar aplaudindo ironicamente, e ainda teve a pachorra de falar que não estava aplaudindo ironicamente, ele aplaudiu para a torcida apoiar. Ele caga na cabeça, na nossa cara, na nossa cabeça, porque a torcida, infelizmente, a torcida modinha, né, que se fala, a Nutella, ainda aplaude o Abel. É impressionante como o brasileiro consegue ser tão idiota. No final das contas, eu vou até ler uma análise que eu escrevi, que eu fiz aqui, que é a seguinte: analisando o macro, de modo geral, o final só poderia ser este mesmo. Toda a arrogância, a prepotência e o chilique disfarçado de motivação interna só poderia e deveria se encerrar contra esse Corinthians. Esse Corinthians que está acabado em todos os quesitos, financeira, moral, tecnicamente. Foi bom a passagem do Abel enquanto ele foi bom, enquanto a comissão era boa. Portanto, eu acho que esse treinador continuar nessa temporada é só mais uma prova que essa diretoria se escorou em todo o trabalho do Paulo Nobre e do Gagliotti,
e do Alexandre Matos e também os seus títulos conquistados. Quando precisou, faltou tudo nessa diretoria. Quanto aos jogadores, análise que eu faço também, para não também eximir esses jogadores também de culpa, porque eles estão dentro de campo e eles que resolvem. Eles são muito amiguinhos um dos outros. Não tem nenhuma... parece que eles não fazem nenhuma questão de serem titulares. Quem estiver jogando, tá bom. Se o Abel quiser colocar o outro, tá bom também. Então, ninguém se cobra, ninguém quer ganhar, parece. Ninguém faz questão de cobrar um ao outro, que na verdade é um retrato da própria comissão técnica do Palmeiras, que é assim, não faz questão de se cobrar, não faz questão de cobrar os jogadores, aparentemente. É sempre a mesma coisa, sempre o mesmo jogo fraco, sempre as mesmas críticas mentirosas. Então, um dos problemas também é esse, mas para mim é o menor problema. Aí na transmissão o Caio Ribeiro ainda teve coragem de dizer que quando a torcida estava criticando, protestando, o Caio Ribeiro teve a coragem de dizer que esses jogadores e a comissão precisam de carinho. Eles precisam de carinho porque eles ganharam títulos em 2020, 2021, 22, 23, 24. O que é uma completa mentira. É uma completa mentira. Inclusive, fake news é crime, da cadeia, é perigoso. É que o Alexandre de Moraes estava só no primeiro jogo, não estava no segundo. É uma completa mentira. O Palmeiras ganhou em 2020, 21, 22, 23. Em 24, o Palmeiras só ganhou o Campeonato Paulista. E o que vale, o que a torcida tá criticando, a torcida que criticou, né, que tava xingando o Abel, não é pelos resultados, é pela falta de futebol e pela arrogância do Abel, e por tudo isso, falta de futebol, arrogância, a prepotência, os chiliques que ele dá, que quando tá ganhando, de fato, a torcida não vai criticar, vai achar legal, mas quando começa a perder, aí é a mesma coisa da falta de futebol. Quando você está ganhando, você não enxerga que o Palmeiras não está jogando nada, como foi em 2023. Que ali foi o começo da falta de futebol. Ainda ganhou, mas porque o Botafogo entregou. Porque a final do Paulista foi contra o Água Santa. Ano passado a final do Paulista foi contra o Santos. E ganhou sofrido, o Santos na Série B. Então assim, já era um prenúncio de que poderia estar acontecendo algo. E claro, muitos torcedores fecham os olhos para isso. E ainda fecham, sim, o Palmeiras está ganhando, o Palmeiras está perdendo pro Corinthians. O Palmeiras está perdendo pro Corinthians e a torcida está aplaudindo. Esses caras, não vou falar que não são torcedores, são só pessoas abobadas, que não entendem de futebol. Apenas isso. Não dá para dizer que eles não são torcedores, eles só são abobados. Infelizmente, são pessoas que não têm a mínima capacidade de análise, são ignorantes, de modo geral. É exatamente o retrato da política brasileira, inclusive. O Abel parece que é o Bolsonaro. Sempre tem uma narrativa para dizer que ele não é o errado. O errado são os outros que não enxergam. No caso nosso, a torcida que não enxerga. A torcida que estava xingando não enxerga a qualidade de jogo do Palmeiras. A diferença de jogo do Palmeiras, que segundo o Abel, todo jogo o Palmeiras faz algo diferente. É uma canalice tão grande que é absurdo. E aí essa torcida modinha ficou aplaudindo o Abel enquanto a Mancha xingava, e ainda ficou vaiando, xingando a Mancha, né? Como sempre, eles fazem isso. Enquanto o Abel tá lá ironicamente aplaudindo as vaias, os xingamentos, cagando na cabeça do torcedor. E aí ainda a Globo conseguiu arrumar uma imagem bela, muito icônica, que é aquele retardado na TV dizendo que ama o Abel. Enquanto o Abel tá lá aplaudindo ironicamente a torcida, ele tá dizendo que ama o Abel. Esse tipo de declaração não se vê pro clube, se vê pro treinador. É uma coisa de louco. É o que virou essa torcida do Palmeiras. É uma coisa de maluco. A respeito do jogo foi isso, da comissão foi isso. Agora vamos falar um pouco sobre os jogadores. Rapidamente, Giai não tem nenhuma qualidade, não bate bem na cabeça, é um jogador inútil no Palmeiras. Sinceramente, é uma contratação como a do Mikael, que eu vou estar falando aqui. É a invenção do scout. Eu não sei aonde que o Giai tem qualidade para apresentar números bons que chame a atenção do Palmeiras para o scout dele. A mesma coisa do Mikael. O Mikael é lento, chega atrasado em todas as bolas,
não tem qualidade nenhuma defensiva. Ofensivamente, ele só tem coragem de sair driblando na defesa, correndo o risco de perder a bola. Só isso que é a qualidade do Michael. Eu não sei aonde que o Palmeiras inventou esses dois jogadores. Falar que o scout apresentou aqui os números dele. Eu não sei que número que é, porque o Giai não chega na área para cruzar. Quando chega, erra o cruzamento. Não dribla, não corre. A marcação dá espaço. Ele é raçudo, mas isso o scout não apresenta. Então, assim, quem assistiu o jogo do Giai ou do Michael e achou bom jogador, é maluco. É maluco, não entende nada de futebol. Facundo Torres, outro remendo de jogador. Esse daí não tem a mínima capacidade de ser profissional. Sinceramente, não consegue ir pra frente. Sempre pro lado ou pra trás. Pro lado ou pra trás. Se deixar ele sozinho dentro do campo, só ele, sem adversário nenhum, o gol tá do lado. Ele vai ficar rodando em círculos. Ou melhor, em quadrado, porque ele joga a bola pra esquerda, joga a bola pra esquerda, joga a bola pra esquerda. Ele vai ficar enquadrado. Só pra esquerda, que, tendo em vista o campo, ele vai estar indo pro lado e pra trás, sempre, né? Sempre assim. Ele vai ficar rodando. Ele não vai saber ir pro gol e chutar a bola pro gol ou dar um passe. Ele vai ficar rodando só. Vai ficar assim. Então, assim, é um jogador que não tem capacidade nenhuma de ser profissional. É uma coisa que é absurdo esses caras estarem ganhando o que eles ganham no futebol hoje em dia. Quem não faz nada durante o jogo, não chama nem a responsabilidade, nem tenta. Que nem, por exemplo, que eu vou estar falando agora é o Maurício. O Maurício busca sempre muito jogo, sempre está buscando fazer a jogada, se aproximar, finalizar. O Victor Roque é a mesma coisa, é muito aguerrido, sempre está correndo, buscando o jogo. Mas esses outros, você não vê nem isso. Então, que é no caso Facundo Torres, na verdade, que eu estou falando. É absurdo, esses caras serem profissionais é uma coisa de louco. Porque não dá nem pra falar que ele teve vontade em ser profissional. Porque hoje o cara, na situação que o cara se encontra hoje no Palmeiras, o cara não consegue demonstrar essa vontade. Eu não consigo imaginar que ele com 12, 13 anos na base lá no Uruguai, eu acho que foi com Torres, é Uruguai, né? Ele demonstrava mais vontade do que isso. Eu não acredito. É jogador de empresário, só pode ser. Porque não tem qualidade. Não sei nem como que esse cara chuta pro gol. Porque ele não chuta. Não dá passe, driblar então nem se fala. Então são coisas que só quem é de dentro do futebol pode explicar mesmo, viu? E a coletiva do Abel, aquela coletiva maravilhosa de sempre dele, né? Como sempre, não houve nenhuma pergunta a respeito do porquê o Palmeiras do porquê o Palmeiras não ter conseguido apresentar um mínimo de futebol e porque também ele passou o primeiro tempo sem mexer no time. Eram perguntas que deveriam ter sido feitas, não foram feitas. Ele tentou criar uma narrativa dizendo que há 10, 15 anos o Palmeiras sofria e que a torcida deve escolher entre a paz ou atear fogo nesse momento. Como sempre, cria-se narrativas e idiotas abraçam. Eu não sou idiota, eu não vou abraçar essas narrativas, porque é só para ele sair por cima, como sempre. Eu não sei o que é paz para ele, porque a torcida foi criticar ele agora, depois de 2 anos e meio sem jogar futebol, sofrendo, perdendo para rival. Foi criticar agora com mais força. Então, assim, eu não sei o que seria atear fogo para ele ou a paz. Eu não sei. Ele não sabe nem o que é um Palmeiras em crise. Ele não sabe o que é a torcida atear fogo. Então, assim, ele se coloca numa posição de Deus mesmo no Palmeiras. Ele se coloca numa posição de Deus. E até porque a diretoria dá a chave de tudo para ele, de todas as portas do Palmeiras para ele, aí acaba se achando um Deus mesmo, que ele é o único que pode fazer o Palmeiras ser campeão. Como se antes dele o Palmeiras já não fosse campeão de tudo, né? Tudo que ele conquistou no Palmeiras, o Palmeiras já tinha. Então, assim, não teve muita diferença com ele ou sem ele, não. De tudo isso que ele fala, a análise que eu faço é que da parte dele e da parte da diretoria que aceita, é um completo escárnio com o torcedor. Porque, além de tudo isso, é uma ignorância e uma fraqueza, né? Dos torcedores, são os Nutellas. Porque eles aceitam esse tipo de narrativa, sempre aceitaram, continuam aceitando, mesmo sem ter resultado. Uma coisa é o Palmeiras tá jogando nada e tá ganhando. Aí engana mesmo os trouxas que não enxergam futebol. Mas o Palmeiras nem ganhando tá. E os caras não conseguem enxergar isso. A narrativa para o ser humano é sempre um doce. É um doce na boca de uma criança. Consegue enganar, consegue
transformar a cabeça das pessoas de uma maneira impressionante. Teve ainda a coletiva do Anderson Barros, né? A verdade é que eu só vou passar mais ou menos por cima que ele falou, porque não vale de muita coisa. Reforçou a ideia do Abel até 2027. Reforçou a ideia que o Abel tinha colocado na coletiva antes, que nós não tínhamos história antes dele e que eles precisam fazer diferente, mas ainda não sabem como. Tudo isso para voltar a ganhar. É um atestado de incompetência, é um atestado de ruindade, é um atestado de tudo de ruim. Tudo de antiprofissionalismo dentro do Palmeiras. O clube que parecia ser o mais profissional com a Leila, na verdade mesmo é um dos menos profissionais. Porque eles se escoraram no Paulo Nobre, no Gagliotti, no Matos, nos bons trabalhos, principalmente no João Paulo Sampaio, no Cícero Souza, que saiu. Se escoraram nos trabalhos bons desses caras e começaram lá atrás com o Paulo Nobre. E hoje, aparentemente, se não fosse o Abel, o Hendrick não seria vendido pelo que foi vendido, o Estevão não seria vendido, o Luiz Guilherme não seria vendido, não teria esse dinheiro. Mas aí quando você analisa a realidade, é o quê? O Hendrick era uma promessa já com 10 anos de idade, o Estevão, idem, Luiz Guilherme, a mesma coisa, eram os moleques da base, inclusive, que jogavam na seleção. Aí foram vendidos, parece que foi o Abel, sendo que na verdade o Abel fez esses moleques serem vendidos por menos do que deveria. Porque o Abel tentou queimar o Hendrick, tentou queimar o Estevão, não conseguiu. Tentou queimar o Luiz Guilherme ele conseguiu um pouco. Então assim, não coloca pra jogar, e quando coloca, só coloca na fogueira, coloca num time que não explora as melhores características dos caras. E aí foi passando o tempo, infelizmente foi dando razão pros torcedores que criticavam igual eu. Infelizmente, eu queria não ter razão nessas questões, eu queria não ter razão, mas infelizmente o tempo deu a razão. E infelizmente as pessoas não enxergam. E aí o que torna mais difícil o Abel e a comissão entender que eles estão fazendo errado. Porque antes eu entendia, eu até achava que que era só sacanagem. Mas não, eu acho que é falta de capacidade mesmo. Eles não conseguem entender o que eles estão fazendo de errado. Porque não dá pra falar que o cara não vai trabalhar, que ele não tem vontade, não tem gana. Não tem como falar isso. A verdade é que ele tem falta de capacidade mesmo. Ele não consegue entender onde que ele está errando, o que ele está deixando de fazer. Então, fica assim, a Deus dará. Um time que vai jogando por sorte, vai contando só com a qualidade dos jogadores e, obviamente, não vai chegar muito longe, não vai chegar em lugar nenhum esse ano aí. Infelizmente, porque com o elenco que tem, vai jogar uma pressão pro ano que vem, que provavelmente o Abel não vai ficar, vai jogar uma pressão muito grande pro próximo treinador e para esse próprio elenco. Vai ficar um clima muito mais pesado. Por isso, eu, sendo da diretoria, presidente, diretor, teria que ter mandado embora o Abel já. Foi o ultimato esse jogo contra o Corinthians, infelizmente. Teria que ter mandado embora, justamente pelo fato disso que eu falei, a pressão pro ano que vem, porque esse ano tá muito difícil. Vai ficar muito difícil. Campeonato Brasileiro, muito difícil. Copa do Brasil já era. E a Libertadores, mata-mata, pode acontecer, porque o time é bom. Mas acertar a partir de agora teria que ser com um treinador que viesse como um raio, como foi o Jorge Jesus no Flamengo. Chegou nas oitavas de final e foi passando, jogando futebol. É possível, mas com essa ideologia que o torcedor criou, que através do Abel, da Leila, fica muito difícil. Chegar, por exemplo, um Jorge Jesus da vida, que tente fazer o futebol ofensivo, intenso, e caso não venha o resultado, não ser queimado. É muito difícil. É muito difícil. Porque infelizmente eu achava até que não, mas a maioria ainda, ou maioria não, mas pelo menos metade da torcida ainda tá com o Abel. É impressionante a burrice desses caras. Vamos lá, finalizando mais um podcast aqui. Você que não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe com os palmeirenses que você conhece e que você não conhece também. Um forte abraço, até semana que vem.